mais uma sessão do livro de Apocalipse, né? Se você, porventura, está chegando agora, essa é a aula número 7, mais parte 1 de 4, que é a previsão para esse capítulo. E nós temos os outros vídeos já também dispostos no canal da Igreja Presbiteriana Reformada. Tem um playlist lá só com os estudos de Apocalipse. Então, se você chegou agora, você tem aí todos os vídeos lá disponíveis para você, tá bom? Vamos lá então. Dentro da sequência daqueles que estão acompanhando aí a nossa apostila, né? Você que tá aí, nós estamos no capítulo que vai tratar do dragão e das 7 vozes, tá certo? Então, o dragão e as 7 vozes é a 4ª sessão naquela divisão das 7 sessões paralelas. A página aí vai estar na página 79, você que está acompanhando pela apostila. É lógico que a apostila ela traz o texto, basicamente, do que está aqui também na projeção, e aí nós vamos acrescentando, à medida que vamos desenvolvendo aqui os temas, algumas informações e alguns detalhes que você sabe, esse material da apostila ainda está nesse momento de preparo, né? Então está ainda em revisão e vai ter acréscimos, então tem muita coisa que a gente está colocando aqui e depois, com o tempo, nós vamos agregando no material escrito também, tá bom? Então vamos lá, capítulo 12 de Apocalipse. Se puder abrir lá. Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler inicialmente os 6 primeiros versos de Apocalipse capítulo 12. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho que nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Até aqui, por enquanto, essa leitura inicial de Apocalipse 12. Lembrando, irmãos, fazendo aqui, né, uma breve capitulação, que nós estamos seguindo uma escola de interpretação do Apocalipse diferente, talvez, da maioria, né, que as pessoas têm apresentado, que é o sistema cronológico literal. Então, como se Apocalipse fosse escrito na perspectiva ocidental, né, com início, meio e fim. Então, os acontecimentos do capítulo 12 necessariamente tem que ser depois dos acontecimentos registrados no capítulo 11, o do 11 posterior ao do 10, do 10 do 9, assim, como uma ideia cronológica, né? E todos os elementos apresentados são elementos para serem traduzidos de modo literal.
Nós estamos seguindo uma outra escola de tradução ou de interpretação, apresentada de um modo mais conhecido pelo Dr. William Hendrickson, que é o paralelismo progressivo. Quando nós olhamos para a literatura apocalíptica judaica, para a cultura judaica, nós vemos que o modo de escrever o oriental é diferente do nosso. E num contexto mais especificamente do registro das Escrituras, a palavra do Senhor sempre foi escrita em seções paralelas, cíclicas, onde o autor conta e reconta e reconta e reconta a mesma história quantas vezes forem necessárias, dando ênfases em detalhes diferentes, porém progressivos, ou seja, cada paralelo ou cada seção acrescenta um detalhe ou aponta para um detalhe a mais, e sempre mostrando elementos simbólicos e, em alguns momentos, elementos literais, ok? Então, por exemplo, quando o Apocalipse fala de Jesus, ele fala de Jesus histórico, mas quando ele fala que Jesus aparecia ou se aparentava como o Cordeiro, né? Então isso é simbólico e tem um significado na própria Escritura. Nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus tira o pecado. E quando então apresenta esse símbolo, refere que Jesus é o mesmo que venceu a morte e o sacrifício em nosso lugar. Então, a dificuldade que nós temos é, para cada elemento que nos é apresentado, encontrar a chave na própria Bíblia para a interpretação. Então, às vezes vai estar no Antigo Testamento, às vezes vai estar no Novo Testamento, e às vezes a chave para a interpretação desse símbolo vai estar no próprio livro de Apocalipse, ok? Nós já vimos em outras sessões isso acontecer com uma certa frequência. Mas vamos lá. A partir do capítulo 12, nós temos um novo ciclo do livro de Apocalipse que descreve questões relacionadas ao mesmo período desde o período da primeira vinda de Jesus até o segundo. Nós vimos aqui na leitura desses 6 primeiros versos, lá no verso 6, né, dizendo: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. Esses 1260 dias nós já vimos na sessão anterior. Se você olhar aí no capítulo 11, você vai ver aqui no verso de número 2, falando a respeito do período que os gentios reinariam ali, né? Esses, por 42 meses, nos calcarão os pés da cidade. E depois no verso 3, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Ok? Então, nós vimos que 42 meses. Lembrando que o calendário judaico, o mês tem sempre 30 dias, porque é um calendário lunisolar. 42 vezes 30 dá os 1260 dias. Então, 42 meses ou 1260 dias refere-se ao mesmo período que, de um modo, dentro do livro de Apocalipse, refere-se o período evangélico, desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. Ou seja, aquilo que nós estamos vivendo desde a primeira vinda de Jesus. Então, nós vimos que o capítulo 12 vai apresentar indícios de um recomeço de um ciclo, contando de novo a história, e contando a história do mesmo período, dos mesmos 1260 dias, que é simbólico, não são dias literais, e que aponta para esse período inteiro, para essa sequência de anos, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda ou a volta de Jesus. Nós já estudamos, as 3 primeiras sessões tratam sempre, como já disse, do mesmo período e descreve a missão da igreja, apesar da perseguição e de sofrimento, tanto com os perigos, né, do desânimo, da perseguição e do liberalismo, das heresias,
Depois nós vimos que essas sessões apontam também para a grandeza de Deus, né, em liberar as situações e governar todas as situações. Jesus sobe aos céus para se assentar no trono, tomar as rédeas, né, de toda a história, e ali tomar o livro selado, abrir os selos e assim dar vazão àquilo que já havia sido determinado desde sempre. E então mostra a questão desses selos apontando para a perseguição, para as privações, para as lutas que a igreja então sofreria. A terceira sessão mostra então, em resposta a toda a perseguição que a igreja sofre, Deus aplicando trombetas de juízo sobre os ímpios. Tudo isso de um modo paralelo, acontecendo tudo ao mesmo tempo. A carta às 7 igrejas refere-se ao mesmo período, os 7 selos refere-se ao mesmo período, as 7 trombetas refere-se ao mesmo período. Enquanto que os selos estão sendo aplicados sobre a igreja, com perseguição, privações, sofrimento e tudo mais, as trombetas estão sendo aplicadas sobre os ímpios. Em alguns momentos, como as trombetas e os selos são realizados por Satanás, ele aproveita então as situações semelhantes, idênticas, para que sirvam tanto de selo como de trombeta. Agora, nós estamos começando um novo ciclo, o quarto ciclo. E por que nós chamamos a sua atenção para o início do novo ciclo? Primeiro, porque ele termina com a 7ª trombeta falando que é o dia da ira, o tempo determinado para julgar os mortos, ou seja, o dia do juízo final, que é o último dia. Então a 7ª trombeta aponta para o último dia, o terceiro ai, né, que nós já estudamos, são 3 ais, e o terceiro ai, portanto, é o final de tudo, é o juízo, e acaba. Um outro detalhe que aponta para o fato de Apocalipse 12 ser o início de uma nova sessão é que João muda o modo de escrever aqui no capítulo 12. Até então, ele vai, em vários momentos, desde o capítulo 1, dizendo que ele viu, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui. No capítulo 1, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros. Então, essa ideia é sempre de João colocando-se como o elemento que estava fazendo parte ali da revelação e vendo, né? O capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. A primeira voz que foi citada lá no capítulo 1, mostrando que aqui é um recomeço, mas veja ele, eu olhei, né? A ideia da primeira pessoa. Capítulo 5, eu vi na mão direita daquele que estava sentado o livro. Capítulo 6, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, né? O capítulo 6 ainda é ouvi, então sempre é a primeira pessoa. Verso 12 do capítulo 6, eu vi quando o Cordeiro abriu. Capítulo 7, depois disso, vi 4 anjos. Verso 9, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão. Então ele sempre colocando-se, né, a situação como na primeira pessoa. Eu vi, eu escutei, eu olhei. E aqui no capítulo 10 também, né? Vi outro anjo forte descendo. Então sempre essa situação, verso 8 do capítulo 10, a voz que eu vi, vinda do céu, estava falando comigo, dizendo, vai, toma. Então sempre focando a pessoa de João. No capítulo 12, depois que ele fala no capítulo 11 do dia do juízo, do dia final, o dia da ira, então ele começa o capítulo 12 dizendo, viu-se. Opa, muda. Não foi ele que viu, né? Ele não está dizendo, ó, eu vi.
um grande sinal. Ele, ó, viu-se. E isso aponta, então, para um outro contexto. Lembrando que Apocalipse, como diz aqui no capítulo 1, verso 19, é dito assim, Apocalipse capítulo 1, verso 19, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então, existe uma realidade na revelação que aponta para as questões passadas, para as questões presentes, as que vistes, a que vi e as que hão de acontecer, as questões futuras. O capítulo 12, então, com essa mudança do registro da pessoa aqui, aponta novamente, então, para o recomeço de uma nova sessão, ok? Então, essa é uma das características que fortalece aí essa divisão, essa separação, que a partir do capítulo 12 até o 14, se trata de, mais uma vez, a história sendo recontada. Tudo bem? Então, agora o novo ciclo vai apresentar aí o dragão, a besta do mar, no capítulo 13, a besta da terra, ainda no capítulo 13, e no capítulo 14 vai, de certa forma, dar indícios a respeito da Babilônia e os homens que receberam a marca da besta. Até então, o Apocalipse tinha falado daqueles que receberam a marca de Deus. Aí agora ele vai falar daqueles que receberam a marca da besta. Tudo bem? Deixa eu deixar aqui o chat aqui. Vamos ver, a Valdívia aqui pôs aqui uma consideração, capítulo 11, verso 19. Muito bem observado, Valdívia, mas como eu já disse, o capítulo 11, a parte da sétima trombeta, fala já da questão futura, fala da questão do dia final. Então vem o juízo, termina todas as coisas, aí ele não viu, mas aí viu-se, ou abriu-se, então o santuário, né, e de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança, ou seja, entrou-se no Santo dos Santos. Porque mais um indicativo que mostra que o final do capítulo 11 está falando do juízo final e do início do novo estado, né? Do novo céu e da nova terra, tá bom? Então isso reforça, inclusive, o detalhe para mostrar que realmente no capítulo 12 ele volta agora a falar das questões da terra. O verso 19 já é questão celeste, uma questão futura após o juízo. E aí, no capítulo 12, ele volta a tratar das questões dessa terra, só que agora não numa perspectiva da primeira pessoa, mas de alguém, né? Ele ou eles, ou né, numa perspectiva de uma outra pessoa ou várias outras pessoas viram. Tudo bem? Vamos caminhar aqui então. Nós veremos aqui nessa sessão do capítulo 12 e 14 sobre a luta entre a igreja e o mundo. Então você vai ver aqui muitos, verso 7, por exemplo, do capítulo 12, ó, peleja, né? Temos como peleja, pelejaram. Depois no verso 13, quando pois o dragão se viu atirado sobre a terra, perseguiu, né? Então são situações de luta, de perseguição, de peleja, de conflito. Então essa sessão vai mostrar de um modo especial para a igreja que a igreja está em batalha espiritual. E de que a igreja está em batalha espiritual com os aliados de Satanás, com o próprio Satanás e os seus aliados. Ele vai nos apresentar cada um dos inimigos, para que você esteja atento. Porém, é nessa sessão também que nós vamos ver, de um modo mais claro, com as vozes, a vitória de Cristo e da sua igreja sobre o dragão e sobre os seus aliados. Ok? Então, essa sessão é a sessão que trata
da luta, da peleja da igreja contra Satanás. Nós sabemos, pela última sessão que vimos, que lá pertinho do fim, perto do juízo final do arrebatamento, o arrebatamento é fruto da segunda volta de Jesus, nós já estamos batendo nessa tecla, né? De que o arrebatamento não vem antes da inauguração do reino. Nós já temos falado claramente aqui que nós já fazemos parte do reino, Jesus já foi assunto ao céu, já sentou no trono, já tomou as rédeas do governo sobre a terra e sobre o céu nas mãos, como ele disse lá em Mateus para os discípulos. A segunda sessão mostra a coroação de Jesus, então Jesus já reina hoje, nós não estamos esperando um reino milenar. O reino de Jesus não é um reino terreno, é um reino espiritual, tanto que Jesus fala isso, né, durante o seu ministério. Se o seu reino fosse desse mundo, os seus ministros viriam e acabaria com Roma, mas como não é, então Pilatos tinha autoridade, inclusive, para decretar a morte dele. Então são detalhes que você vai associando e mostrando, quebrando aquela ideia que é fruto de uma interpretação cronológica, de que o arrebatamento vem antes da inauguração do reino. Não, isso não é verdade. Pedro já disse lá em Atos, com a descida do Espírito Santo, que aquilo que nós estamos vivendo já é os últimos dias. Se Pedro, inspirado por Deus, disse que ali era o cumprimento da profecia de Joel, marcando, né, pontuando desde o derramamento do Espírito Santo os últimos dias, então, meu amigo, não vai ser ninguém depois de Pedro recebendo uma nova revelação dizendo que os últimos dias não chegaram. Se Pedro disse que, a palavra de Deus diz que os últimos dias iniciaram, então é porque já estamos vivendo os últimos dias, que são esses 42 meses, esses 1260 dias. Tudo bem? E nós vimos que no finalzinho desse período, as testemunhas são mortas, ou seja, ela perde a capacidade de confrontar, né, o mundo. Essa é o que nós interpretamos aqui no capítulo 11 sobre as duas testemunhas. E aí, como que se surge isso? Puxa, mas a igreja vai morrer? As testemunhas o cadáver vai ficar lá? Mas por quê? Quem que vai fazer isso? Como que é? Abre-se uma outra sessão para explicar a respeito dessa luta espiritual, quem são os inimigos, e mostrando que esses inimigos, mesmo que aparentemente ele tenha uma vitória sobre a igreja, essa igreja ela permanece, essa igreja ela continua e ela tem a vitória através da volta de Jesus, que a leva para o céu, né? Que a arrebata e que a leva para o céu. Então agora nessa sessão ele vai explicar então sobre essa luta, quem são os inimigos, como que eles atuam, qual que é a esperança que a igreja tem da vitória sobre esses inimigos, tá bom? Então, mesmo que a ênfase dessa sessão seja apresentar o dragão e os seus aliados, a gente não pode se esquecer que essa sessão também apresenta sobre a vitória de Cristo e da sua igreja, ou seja, a vitória do Cordeiro e da sua noiva, como é o título da nossa sequência aqui de estudos, tá bom? Então, em especial no capítulo 12, nós vemos que o dragão tenta destruir a Cristo, né? Uma vez que fracassa, ele vai perseguir a mulher, tendo sempre, também sendo mal sucedido nessa perseguição da mulher. Então ele faz guerra com o restante dos descendentes. Para a gente entender isso melhor, vamos fazer a leitura aqui do capítulo 12, do restante do capítulo 12, e depois eu volto para o verso 1, para a gente ir fazendo aí verso a verso, aquela sequência mais natural, tá bom? Então, verso 7, acompanha aí. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Veja aqui que esse é colocado como grande dragão,
que diferencia de outros aí que porventura aparecem. Então, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, para não ficar dúvida, que se chama diabo e Satanás. Essa expressão é importante. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A gente vai tratar disso aqui, mas a ideia de que no ministério terreno de Jesus disse, eu via Satanás sendo lançado dos céus e veio sobre a terra. Depois, lá no final de Apocalipse, numa outra sessão, você vai ver que ele foi lançado sobre a terra e ele vem com muito ódio. Ele vem com muita sede de destruir a igreja, os crentes, os eleitos ou a noiva do Senhor. Tá bom? Aí, continuando a leitura, verso 10, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Você lembra lá do estudo do texto de Jó, que Satanás tinha acesso até a presença de Deus e ficava ali para acusar os crentes. Uma vez que Jesus Cristo morreu e pagou na cruz o nosso pecado, irmãos, cancelou o escrito de dívida que era contra nós, envergonhou os principados e a potestades, né, encravando na cruz, é isso que Paulo vai dizer? Não tem mais o porquê de Satanás nos acusar. Mesmo se nós pecarmos, João vai dizer na primeira carta, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, né, de toda iniquidade, porque nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos Jesus, o nosso advogado. Então, não caberia mais nenhuma acusação, porque todo o nosso pecado já foi pago em Cristo. Ok? E por isso, então, ele foi lançado sobre a terra. Eles, pois, o venceram, ou seja, os nossos irmãos os venceram por causa do sangue do Cordeiro. Veja, a salvação não é fruto das nossas obras, mas é através da obra de Jesus. E por causa da palavra do testemunho que deram. Então veja, a fidelidade em confessar Jesus como seu Senhor Salvador, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Estão falando então que vai ter sofrimento, mas eles estão ali amando mais a Jesus do que a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Bom, deixa eu fazer um paralelo aqui rapidinho com você. Vai lá comigo para o final de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20 vai dizer assim, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Estamos falando da mesma figura. A antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então veja, há um paralelo aqui de Apocalipse 20 com Apocalipse 12. Tá? O grande dragão, ou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E prendeu por 1000 anos. Você vai ver que depois que 42 meses, 1260 dias... um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1000 anos, refere-se sempre ao mesmo período. Lançou a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Logo, no abismo, fechou-se, pôs sobre ele selo, para que não mais enganasse as nações até completar os 1000 anos. Esses 1000 anos dão uma diferença dos 1260 dias, que é talvez um prazo um pouquinho antecipado. Se você olha no verso 7 do capítulo 20, você vai ver. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para quê? O que está escrito aí? A seduzir as nações. Tudo bem? Verso 10. O diabo, o que está escrito aí? O sedutor deles. Tudo bem? Então,
essa ideia de Satanás sendo o dragão, a antiga serpente, que foi preso, no sentido que é dito aqui, para não mais enganar as nações, depois, quando ele é solto, ele é aquele que seduz de novo as nações, ele engana de novo as nações. Volte lá para o capítulo 12. Se você ver o verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, se chama diabo Satanás, o sedutor. Veja o paralelo lá com o capítulo 20, por quê? Porque o capítulo 20 não é uma sequência natural, são sessões paralelas, que vão falar da mesma coisa. Aqui apresentando a estratégia de Satanás para lutar contra a igreja, lá na última sessão, né, mostrando a derrota definitiva de Satanás, depois desse período que ele vem para, quando ele é solto, no finalzinho dos 1000 anos, que é o mesmo período do capítulo 11 aqui, quando ele se lança contra a igreja e mata as testemunhas, porque ele volta a seduzir as nações e as nações não dão mais ouvidos à palavra de Deus. Eu sei que são muitas informações, mas eu vou no modelo de João aqui, no modelo de Apocalipse, contando e recontando a história para você fazendo as conexões, tá bom? Verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ou seja, ele deixou a função de acusador, ele vem e perseguiu a mulher que dera luz a um varão. Lembra, Apocalipse está falando das coisas passadas, das que são e das que hão de ser. Nós vamos ver que há uma relação desse capítulo 12 com algo que já aconteceu, com o episódio da Virgem, de Maria, e do nascimento de Jesus, quando através de Herodes ele se levanta para tentar matar o filho. E foram dadas às mulheres 2 asas da grande água para que voasse ao deserto. Então, uma referência passada à perspectiva de que José, Maria e Jesus foram para o Egito, foi para o deserto, ao seu lugar, onde aí é sustentada por durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Veja que fala do passado, mas também fala do presente e do futuro. Essa mesma proporção, um tempo, tempos no plural, refere-se a 2 tempos, e metade de um tempo, 3 anos e meio, portanto, é a mesma coisa que 42 meses e a mesma coisa que 1260 dias. Então ele está falando, apontando para um evento do passado, que aconteceu com Maria e Jesus, mas ao mesmo tempo apontando para a nossa realidade, para a igreja cristã, nesse período entre a primeira vinda de Cristo e até a sua volta. Tudo bem? Nesse período, fora da vista da serpente, ou seja, nesse período, Satanás ele vai tentar, ele vai perseguir, mas a igreja, como lá no primeiro selo nós vimos, a sua mensagem, a igreja ela sempre sairá vencendo para vencer. E aí então o verso 15 diz, então, a serpente, que nós sabemos que é o dragão, que é Satanás, que é o diabo, arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar. Presta atenção. Foi pelejar contra os restantes da sua descendência, ou seja, da descendência da mulher. Quem são esses restantes da sua descendência? Ele vai dizer aqui, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, veja que aqui fala de uma questão do passado, dos dias de João e do futuro. Quem são esses restantes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa mesma expressão já foi usada anteriormente e aponta para os crentes em Cristo Jesus. O testemunho de Jesus, nós não fomos chamados para ser testemunho de Jeová, você sabe muito bem disso, nós fomos chamados para ser testemunho de Jesus. Jesus é o Deus encarnado. E nós que temos o testemunho de Jesus e ao mesmo tempo guardamos a palavra do Senhor, né? Refere-se então àqueles que amam a verdade, que amam as Escrituras, que não seguem revelações novas, que não seguem as heresias, que não tolera a heresia, o liberalismo, a mudança da sã doutrina.
Esses são os que serão perseguidos. Paulo diz, todo aquele que quer viver de um modo piedoso ao Senhor serão perseguidos. Se você quer manter a sua fé em Cristo Jesus e ser fiel às Escrituras, meu amigo, você vai ser perseguido e perseguido às vezes até dentro da igreja, tá bom? Então, lemos aqui o capítulo 12. Vamos então tentar trabalhar, porque é muita informação que nós encontramos. Mas de um modo geral, nós podemos dizer que o capítulo 12 trata da batalha espiritual. Tudo bem? Deixa eu ver se tem aqui algum recadinho a mais. Hoje eu estou mais atacado aqui da minha tosse, hein? Mas vamos lá. Por enquanto não, então vamos seguir aqui. Voltando para o começo aqui do capítulo 12, então eu já chamei sua atenção que João muda o modo de escrever e ele não fala que ele que viu, mas viu-se. Pode ser uma perspectiva do passado ou uma perspectiva do futuro, né? Uma vez que o objetivo de Apocalipse é passado, presente e futuro. E aí ele diz que esse sinal é um sinal específico. Viu-se grande sinal no céu. A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ok? Vamos parar até aqui. Obviamente que dentro de um paralelo bíblico, isso aqui vai nos apontar para uma expressão simbólica para a própria Maria, né? Uma virgem, né? Uma mulher vestida de sol, debaixo com a lua, com 12, se achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então você tem lá uma mulher que vai dar à luz e do outro lado o dragão pronto para diante dessa mulher. Verso 4, né? O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-se um filho varão, diz o verso 5, que há de reger todas as nações. Então você vai lá para Isaías, você vê que Jesus é esse que vem como o Deus forte, aquele o príncipe da paz, aquele que vai governar. Você vai para o Salmo 2, que o ungido de Deus é que ele vai governar. Então está falando de uma perspectiva do passado, de Maria, de Jesus e da perseguição de Satanás contra Jesus, tentando acabar com a história ali no começo, né? Levantando Herodes para perseguir, e aí então Maria tem que fugir para o deserto, fugir para o Egito, para ali ficar sustentada pelo Senhor até poder voltar. Então, obviamente que essa história já de imediato, quando você lê, faz uma conexão com o passado. Porém, nos é dito algo a mais aqui, né? Eu quero que você faça comigo uma leitura lá em Isaías, capítulo 26. Se você quiser relembrar aí, Isaías 9, né? O nascimento e o reino do príncipe da paz. Mostrando então que ele estabeleceria o reino, né? Então refere-se aqui, um filho se nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí no capítulo 26, nós vemos aqui uma situação interessante que apresenta algo muito próximo do que nós lemos no capítulo 12. Né? Então eu vou ler aqui do verso 16 em diante. Então em Isaías, capítulo 26, vamos ver aqui o paralelo. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Então, isso aqui talvez se refere-se àquela ideia lá do capítulo 11, ou da sessão anterior, a terceira sessão, que os crentes se derramaram as suas orações a Deus diante de toda a perseguição
que eles estavam sofrendo. Aí o verso 17 é um pulo já para o verso capítulo 12 de Apocalipse. Como a mulher grávida, quando se aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Veja que aqui Isaías mostra que a figura da mulher refere-se a nós. Da mesma forma que a mulher se contorce, tal, nós também sofremos, nós. Né? Assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Verso 18 aí. Concebe nós e nos contorcemos em dor de parto, mas o que demos à luz foi vento, não trouxeram a terra livramento algum, e não nasceram moradores ao mundo. E aí ele vai, os vossos mortos, também os seus cadáveres, viverão, ressuscitarão, despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos, falando de ressurreição. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que se passe a ira. Está falando aqui de perseguição, está falando de grande tribulação. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores na terra. A questão das trombetas. E a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Talvez uma citação a respeito das duas testemunhas. Aí veja o verso 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Veja, existe aqui a figura da mulher dando a luz, dentro de um contexto de perseguição e de luta, e também nos dito a respeito do dragão, né, e que Deus viria para castigá-lo, Deus daria o fim, venceria o dragão de um modo especial. Porém, esse dragão aqui, que apresenta a palavra, né, que é traduzida por dragão, e ele faz a conexão com serpente, ou com besta, ou com monstro que está no mar, que lá para Apocalipse 13 também refere-se à besta que emerge do mar, tudo isso aqui aponta para uma outra situação que é dita no capítulo 12, que esse sinal é um sinal no céu. Vamos fazer mais um paralelo aqui. Abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 26 agora. Jó, capítulo 26. Deixa eu ver aqui, a Vera pôs alguma coisa. Só um instantinho, Vera, vamos terminar essa sequência aqui, eu já vejo a sua pergunta. Então, Jó 26, verso 13. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, o seu... Jó afirmando sobre a soberania de Deus, tem um paralelo sobre essa questão do dragão, que é a mesma que aparece lá em Isaías. Né? Eu até vou olhar aqui numa outra tradução. Jó 26, 13. A questão da criação transforma o céu. Deixa eu ver aqui uma outra tradução aqui, só para passar alguns elementos para você, para deixar o mais claro possível. Então, Jó 26, 13. Ótimo.
Na nossa tradução aqui, revista atualizada, é dita assim, Jó 26:13. Pelo seu sopro aclara os céus. Está falando do Senhor. Né? E a sua mão fere o dragão veloz. Essa expressão, dragão veloz, é a ideia lá de Isaías 27, o dragão sinuoso, né? O dragão, como que é que ele usa aqui? Para falar a expressão exata, né? O dragão a serpente sinuosa ou dragão veloz. É a mesma expressão. Vou ler de novo Isaías 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Segundo Jó, Deus, com a sua mão ele fere o dragão veloz. Também a mesma ideia de ferir Satanás. Na edição da corrigida, é traduzido assim o verso 13. Pelo seu espírito, falando de Deus, ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça, a serpente sinuosa. Aqui, em Jó, isso refere-se a uma constelação que desde a antiguidade é usada, como a constelação de Leão, que mostrou para os magos do Oriente que Jesus, o rei de Judá, havia nascido. Vemos outras constelações que também Deus formou, pelo seu Espírito, ornou os céus, ou com o sopro da sua boca, ele criou todas as estrelas. E, segundo a tradução aqui da corrigida, com a sua mão ele formou justamente essa constelação que é chamada de dragão ou Draco. Se você depois pesquisar isso, vai ficar claro. Fazendo essa conexão de que esse dragão sinuoso, esse dragão veloz, que é também citado em Isaías e que faz uma ponte para Apocalipse, e João diz que viu um grande sinal na onde? Ou viu-se, não ele viu, mas viu-se um grande sinal na onde? No céu, tanto da mulher que estava para dar à luz, quanto de um dragão. Tudo bem? Guarde essas informações aqui e volte comigo lá para Apocalipse 12. Então viu-se, não foi João, apontando que talvez fosse para o futuro, um grande sinal no céu. Esse sinal está acontecendo no céu. Quem criou o céu? Deus. A mulher. E aí depois no verso 3. Viu-se também outro sinal. Na onde? Também no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então há uma hipótese que isso aqui refere-se à perspectiva passada, tão somente de relacionar-se a Maria, o nascimento de Jesus e a perseguição que Satanás levanta para tentar matar Jesus, lembrando que Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e Maria então tem que fugir para o Egito, tem que fugir para o deserto. Ótimo. Mas numa perspectiva futura, e talvez por isso João escreve viu-se, trazendo uma ideia de uma situação que não era para o seu tempo, ou que ele não estava vendo, um grande sinal no céu. E essa referência, então, ao dragão, aponta também para um sinal relacionado à constelação desse dragão veloz, que é citado lá em Jó, que é confirmado em Isaías com um paralelo bastante interessante aqui com Apocalipse, e que tem a ver, irmãos, com um sinal que aconteceu recentemente, em 2017 e em 2018. É lógico que isso aqui eu estou colocando para você com uma perspectiva da gente analisar todas as possibilidades, lembrando que existem detalhes simbólicos em Apocalipse, né? Mas existem situações também reais, né? Como eu dei o exemplo, Jesus refere-se a uma situação real.
E aí nós estudamos, inclusive, recentemente, você acompanhou, quando eu estava lá em Jabuticabal, a Valdívia vai se lembrar, a gente estudou isso na época que estava acontecendo, e depois aqui nós já estudamos também, de um sinal específico no céu, que alguns estudiosos descobriram que nunca havia acontecido, que é um sinal na constelação de Virgem, então de uma mulher, onde Júpiter passa 42 semanas dentro daquilo que seria, olhando da Terra para os céus, o ventre dessa constelação, com todos os detalhes que é apresentado aqui no verso 1, né? A mulher vestida de sol, dentro da constelação, ela estava ali, sempre o sol passando por ela, a lua ficando debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas, porque acima da constelação Virgem você tem a constelação de Leão, com as estrelas da constelação, e aí um alinhamento que nós tivemos dos planetas, formando então 12 pontos luminosos sobre a constelação de Virgem, e ela se achava grávida, e aí então Júpiter, que é mais um planeta, ficou ali dentro daquilo que seria o ventre da Virgem, por 42 semanas, um período de gestação normal, e diz que o dragão estaria ali também. Quando em 2017, justamente numa das festas judaicas, acontece esse sinal, a gente não identificou ali o dragão e muito menos a cauda desse dragão, né? Mas aí algumas pessoas foram estudar, né, aqueles que acabaram se aprofundando um pouco mais nesse estudo, e viram que em 2018, na constelação de Draco, né, porque é em latim, mas o de dragão, passou um cometa, justamente um ano depois desse episódio, e enquanto estava acontecendo essa visão do céu na constelação de Virgem, esse cometa, que depois de um ano estaria lá na constelação do dragão, estava justamente passando a posição no céu, ele estaria justamente na frente dessa mulher, ok? Então são detalhes que apontam para uma situação de um sinal grande que de fato aconteceu no céu e que, se você quiser pesquisar, eu vou depois colocar aqui mais um link, né, no chat de um vídeo, não sei agora, eu acho que é o Giroto que trouxe para o Brasil, mas para que você tiver interesse também em estudar isso. Mas se realmente for um sinal visível que aconteceu nos nossos dias, 2017 e 2018, irmãos, aponta para o seguinte fato de que houve um sinal que João não viu, e por isso então ele usa uma expressão diferente, mas que a nossa geração viu. E segundo os estudos, inclusive usando planilhas de computador e alguns aplicativos e alguns programas especiais sobre a questão dos cosmos, chegou-se a identificar que isso nunca aconteceu, que esses sinais eles se descrevem exatamente o que aconteceu no céu e que aconteceu agora, 2017 e 2018. E que, portanto, pode ser, de fato, um sinal para a nossa geração do início de uma grande perseguição. Talvez a grande tribulação? Não sabemos, mas é uma possibilidade. Tudo bem? Então depois eu vou colocar no chat aqui no final um link para você, não vou colocar agora porque eu sei que alguns vão se sentir tentados de ir lá assistir e deixar a aula aqui. Tá bom? Então no final eu coloco. Deixa eu ver aqui a pergunta da Vera Mirtes. De acordo com esta metodologia, a queda de Satanás não se dá antes da criação do mundo? Como explica a sua existência já no Jardim do Éden? Ô Vera, está confundindo as coisas. Nós estamos... A queda de Satanás relacionada a Apocalipse refere-se ao fato dele ter perdido a sua função como acusador. Ele não está mais tendo livre acesso à presença de Deus para acusar os crentes, como ele fica claro lá em Jó, ok? A questão
da queda de Satanás, ela nunca foi descrita na Bíblia exatamente como aconteceu a queda dele para ele se transformar no adversário, no diabo, né? Ou no inimigo. A Bíblia nunca faz isso. Mesmo quando você pega Isaías lá, que fala de Ciro, da queda de Ciro, da queda de outro rei, que pode ser uma hipótese, ali está falando de um contexto até mesmo histórico, não está falando necessariamente de Satanás. A gente usa muitas vezes para fazer um paralelo, mas aquele texto não está falando exatamente como foi a queda de Satanás. Nós não sabemos. A Bíblia, como a Bíblia não explica sobre Deus, ele já apresenta o fato. No princípio criou Deus. Ele não trata do fato da existência de Deus. Ele já apresenta Deus como um ser eterno, como um ser criador de todas as coisas. Ele também apresenta a figura do inimigo, de Satanás, né, criado por Deus, porque todas as coisas foram criadas por Deus, mas não mostra em nenhum momento a queda no sentido dele ser anjo de luz e deixar de ser anjo de luz. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ter isso descrito com todas as informações. Nós fazemos analogias com alguns outros textos para chegar nessa doutrina, nessa teologia de que Satanás era um anjo do Senhor, em que se revoltou contra Deus e que a parte dos seus anjos, então, se rebelaram contra o Senhor. Mas isso, então, é uma situação que não tem nada a ver com a função de acusador, que é o que Apocalipse apresenta. Satanás tinha a função de ser o sedutor das nações, por isso que as pessoas continuavam no engano, né? E o acusador, ele perde essa função, é lançado sobre a terra para perseguir a igreja, é isso que Apocalipse 12, 13 e 14 vai dizer. E ele vem, então, nesse período, ele é o perseguidor, mas ao mesmo tempo ele está preso, conforme Apocalipse 20 diz, no sentido de que ele não pode mais enganar as nações. Ele que tinha o poder de seduzir as nações para não aceitar a palavra de Deus, para ficar presa no próprio engano, ele é preso nesse sentido. E é por isso que o evangelho avança. Até Jesus, somente o povo de Israel conhecia as Escrituras, com poucas exceções de algumas gerações dos gentios. Ok? Após a vinda de Jesus e a vitória na cruz, a ideia é que Satanás foi preso, deixa de ser acusador, porque Jesus já pagou o preço, e agora então ele não seduz, ele não engana mais as nações. E por isso que o evangelho não avança. Perto do final, Satanás será solto e volta a seduzir e a enganar as nações, e elas não darão mais ouvidos à palavra. E aí começa a grande perseguição. Tudo bem? Vamos ver aqui. A Valdívia está colocando alguma coisa aqui. Lembra da formação da lua, as estrelas, agora não me lembro formando a cruz. Isso aí foi o sinal da estrela de Belém, Valdívia, que também aconteceu naquele período, né? E nós temos lá para trás alguns estudos que explicam sobre isso, né? Tá, isso aí depois eu posso relembrar contigo em outro momento, tá bom? Essa sua pergunta aí dos nomes da estrela, Régulos, isso aí, tá bom? Mas vamos lá. Então, Apocalipse 12, irmãos, ele traz detalhes de uma situação que aponta para algo do passado, que refere-se à história de Maria e do nascimento de Jesus. Aponta para um sinal específico, que provavelmente é esse que eu citei aqui, e que desencadeia uma grande perseguição sobre quem? A igreja. Porque a mulher, como nós vimos lá em Isaías, é sinônimo, a mulher em dores e sofrimento, é sinônimo de nós, do povo de Deus, ou seja, da igreja. E depois nós vemos aqui nessa desenrolar de Apocalipse 12, que Satanás vem perseguir a igreja e os restantes da sua descendência. Dos descendentes dessa mulher, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, os crentes. O capítulo 12 está falando do início de uma perseguição sobre os crentes, ok?
Então, como que vai ser essa perseguição? Quem que é aquele que vai agir para perseguir os crentes? Satanás, o diabo. E teria esse sinal no céu para apontar a grande perseguição, porque a perseguição acontece nos 1260 dias, final do verso 6, e um tempo, tempos e metade de um tempo, lá no verso 14, que também aponta para o mesmo período. Então, Satanás vem perseguir duramente a igreja. E ele vem com grande cólera. O verso 12 diz que ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, Satanás perde a função de acusador, e é nesse sentido que ele é lançado dos céus. Voltando para a questão da mística, não tem nada a ver com a queda de Satanás e os seus anjos lá na eternidade, antes da criação do mundo. Tudo bem? Mas então voltemos aqui. Então, o capítulo 12 vai tratar dessa grande batalha espiritual. Vamos ver se a gente pode aqui fazer deixar um pouco mais claro sobre a figura da mulher, do filho e do dragão. Vamos tentar caminhar aqui. Inicialmente, então, nós temos um quadro aparentemente simbólico, que descreve a batalha de Satanás e os seus aliados contra Cristo e os seus servos, que nos remete à questão do passado, traz para um sinal específico da nossa geração e aponta por o período inteiro dos 1260 dias, ou seja, para a dispensação inteira desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Então, reconhecendo os personagens aí. Então, a mulher é apresentada como alguém que é vestida de glória com 12 estrelas e está grávida, né? Essa questão de estar vestida de glória é porque o Senhor é quem adorna a sua noiva. Mulher, a igreja, mulher é sempre, em Apocalipse, apontando para a igreja. Aí você tem a prostituta e você tem a mulher adulta. Então, a igreja verdadeira é apresentada como mulher. Vestida de glória, porque o Senhor assim a adorna, uma coroa que mostra a vitória, por isso a vitória do Cordeiro e da sua noiva, e com 12 estrelas. Essas 12 estrelas está relacionada ao povo de Deus. O número 12 refere-se ao povo de Deus, as 12 tribos ou os 12 apóstolos, né? Então você tem aí uma série de... Eu vou até abrir aqui para você. Deixa eu pôr aqui, para que você veja na sua tela aí um pouquinho melhor. Então você tem aqui a mulher vestida de glória com 12 coroa de 12 estrelas, grávida. Então é a igreja, o povo de Deus, o número 12 aqui é importante, porque refere-se a 12 tribos ou 12 apóstolos. E você tem vários textos aqui, além daquele lá de Isaías 27 que eu citei, você tem aqui outros textos que apontam para essa relação. Então, por exemplo, Isaías 50, verso 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendido, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Então, essa figura do povo de Deus como uma mulher ou como escravo, então é uma analogia recorrente. Tanto Isaías 54, verso 1, ele também diz: canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz, exulta com alegre canto, exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas a fim de firma bem as tuas estacas, pois transbordará para a direita e para a esquerda a tua posteridade, possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Aqui o futuro da igreja. Então a igreja é essa mulher estéril que de repente se transforma mãe com filhos em todas as nações, e por isso tem que aumentar a casa, aumentar a tenda, que é justamente o texto base aí para a criação da Ampli, né?
amplia a tua tenda, né? Alarga o teu espaço, amplia a tua tenda, porque a igreja ela vai abraçar filhos de todas as nações, e aqui ele usa mais uma vez a figura da mulher, uma mulher estéril que se torna mãe de uma grande nação. A própria profecia de Oséias aponta essa relação de Deus com a igreja como sendo o homem com a mulher, e Efésios 5:32 diz que o homem e a sua esposa vivem uma relação como Cristo e a sua noiva, Cristo e a igreja. Então o homem tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja e a mulher tem que ser submissa ao marido como a igreja assim é para Cristo. Então essa relação da mulher como igreja, como povo de Deus, então é uma chave para essa questão simbólica apresentada aqui no capítulo 12 de Apocalipse. É importante lembrar, vou mudar aqui de novo para você acompanhar aí, é importante lembrar que a igreja é vista como sendo uma só, seja do Antigo ou do Novo Testamento, somos todos filhos de Abraão, uma só família. E aí você tem vários textos aí que apontam para essa verdade de que dentro da nossa visão e interpretação bíblica não existe uma separação entre o povo de Israel e a igreja. Agora somos todos um só Israel de Deus. Fazemos parte de um único e só povo, né? Ou seja, nós fazemos parte de um único povo que estará reunido para com o Senhor, por quem Jesus morreu. Jesus não teve duas mortes, uma morte para o judeu e uma morte para os gentios. Nós fomos os galhos de oliveira bravas que foram enxertados na oliveira que Deus plantou desde sempre. Mas agora fazemos parte de uma só e única oliveira, que é a igreja. Nós já vimos também esse simbolismo e a explicação e a chave de interpretação disso na própria Escritura. Então, a mulher aqui de Apocalipse 12 refere-se, portanto, à igreja. Essa igreja que será perseguida por Satanás. E os descendentes da igreja são os membros, os crentes individualmente, que serão perseguidos pela igreja. Deus vai preservá-la durante esse período, os 1260 dias, mas será uma dispensação, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus, de constante perseguição da mulher. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco aqui, por causa do nosso tempo. O dragão. O dragão, o próprio verso 9, vai deixar claro, mesmo que tenha alguma implicação de um sinal específico, como aquele das constelações que eu te falei, mas também tem a relação simbólica que esse dragão aponta para Satanás, tá? Então, 7 cabeças, mostrando a ideia de que ele tem bastante tutano, né? Tem inteligência, não é um Zé Ruela qualquer. 10 chifres, mostrando que ele é poderoso, né? E 7 diademas. Se você for observar talvez a questão da constelação lá, você vai ver que a ideia do 7 cabeças com 10 chifres, né, aponta para também o número total lá das estrelas que formam a constelação Dragon. Independente se é uma situação de um sinal específico no céu, também aponta para uma questão simbólica referindo-se ao nosso inimigo, né, aquele que veio perseguir a igreja. Tá bom? Então, 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas. Então, mostra o diabo com toda a sua força, com todo o seu poder de enganar, de ludibriar, desse diadema e de beleza. Aqueles que pensam que o diabo se apresenta feio, ele não se apresenta feio, ele se apresenta bonito, porque ele quer te enganar. Como Paulo vai dizer, ele se faz de anjo de luz, como ministro de luz, para enganar. Tá certo? E ele tem, então, o domínio das nações, né? Aqui, no capítulo 9, então ele apresenta, capítulo 12, no verso 9, é dito assim, ele foi expulso, o grande dragão, que é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo o mundo.
O mundo jaz no maligno, essa era a ideia. Ele que mantinha, ele que seduzia. Só depois que Jesus abre o primeiro selo, que o evangelho sai vencendo para vencer e que ele é amarrado para não mais enganar as nações, é que o evangelho cumpre com seu objetivo de alcançar as pessoas. Antes disso, antes do diabo ser amarrado nesse sentido e de Jesus ter assentado no trono e tomado o livro selado, ele enganava todas as nações, ele seduzia todas as nações, ele mantinha todo mundo cego quanto à verdade. Então ele era o sedutor de todo mundo. Então ele tem um domínio mundial. Ok? Efésios vai deixar claro isso, né? E um poder destruidor juntamente com os seus demônios. Diz aqui que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas do céu provavelmente apontam para os seus demônios, as quais lançou para a terra também para fazer a destruição. Isso está de acordo com Apocalipse 20, e está de acordo também com a questão da sessão anterior, que mostra que a quinta trombeta, que fala de Satanás caindo do céu de novo, né? Se olhar o capítulo 9 de Apocalipse, ao quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço com fumaça da grande fornalha, fumaceira, escureceu o sol e o ar, e também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Então, o capítulo 9, de certa forma, está sintetizado aqui nessa situação que vem Satanás e juntamente com ele um terço aí das estrelas ou dos demônios para perseguir a igreja. Tudo bem? Mesmo que seja uma situação que se apresentam literalmente lá naquele sinal do céu, das constelações que eu mencionei, também tem o valor simbólico que aponta para a ação de Satanás em vir juntamente com seus demônios perseguir a igreja. Você tem aí alguns textos que... Deixa eu abrir aqui para você talvez anotar melhor, né? O poder destruidor juntamente com seus demônios, um terço da estrela do céu. Isso refere-se, você tem lá Jó 38:7, 2 Pedro 2:4, Judas 6, falando de Satanás e os seus demônios. Tudo bem? Vamos lá, mais alguns minutinhos. Reconhecendo aí os personagens, então nós falamos da mulher, a igreja, o dragão, próprio Satanás, e aí o filho varão que há de reger. Isso aponta de um modo bem distinto na primeira parte de Apocalipse 12 para Jesus. Se ele vai reinar, né? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, verso 5, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então mostra esse poder, essa questão do reinar. Isso aponta para Jesus. Mas não somente a isso. Porque com a expressão, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, esse termo arrebatar aqui não é o termo usado para ascensão. Então refere-se a Cristo, mas também refere-se ao filho da mulher, filho da igreja, ou seja, todos os crentes, também sendo arrebatado para Deus. Então aqui aponta para o passado, nascimento de Jesus e a sua ascensão a Cristo, mas também aponta que depois desses eventos aqui, pelo período de 1260 dias, o período total, o filho da mulher, o filho da igreja, os descendentes, ou todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, serão levados para o Senhor, serão arrebatados. Tudo bem? Que mais então? Então o filho aponta para Jesus, mas também para todos os demais descendentes. Em relação a Jesus, fica claro que ele é o descendente prometido lá no Jardim do Éden, né? E você tem aí os textos do Salmo 2, que fala que ungido regeria sobre todas as nações, e Apocalipse 2:27, que fala também desse reino de Jesus
sobre todas as coisas. O verso capítulo 2, 27, a Tiatira é dita assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás e as reduzirás a pedaços como se fossem objetos de barro. Então, mostrando também esse poder de justiça e de juízo, tanto de Jesus quanto da igreja, tá? Mas o foco aqui mais a pessoa de Jesus. Então, o filho aponta inicialmente para Jesus, mas também para o descendente da igreja. O período final aí, do capítulo 12, verso 6, que a mulher fugiria para o deserto, para o lugar que Deus preparou para sustentá-la durante 1260 dias, que é o período completo, né, da primeira vinda de Jesus até o final. O verso 4 retrata a tentativa de Satanás em destruir a linhagem, né, sairia Jesus Cristo. Então ele se deparou de frente da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o filho. Isso aí aponta toda a ação de Satanás desde sempre na tentativa de destruir a descendência messiânica, né? Fazendo Caim matar Abel, depois fazendo as linhagens dos homens, dos filhos de Deus misturando com os filhos dos homens, que são os descendentes de Adão com os descendentes de Caim, tá? Eu não sigo aquela linha dos anjos lá, mas é um outro detalhe. Mesmo porque você vai para a genealogia de Lucas, chega em Adão, filho de Deus. Então o termo filho de Deus aponta também para Adão, e não só para os anjos, como acontece em Jó. Então eu tenho que considerar as duas possibilidades e ficar com aquela que tem mais amparo em todo o restante das escrituras. Aí depois você tem Sara estéril, você tem Rebeca estéril, e Deus sempre fazendo o milagre, justamente para que a linhagem messiânica fosse preservada. E depois, especificamente, quando é o nascimento de Jesus, Satanás, através de Herodes, tenta acabar, devorar o filho da mulher. Como não consegue, soberania de Deus, então ele se volta para o filho da mulher, agora simbólico no sentido da igreja, para os descendentes da igreja. E ele vem com toda grande cólera, porque sabe que pouco tempo lhe resta. É lógico, 1260 dias é o período todo que nós estamos vivendo. Para nós é um punhado de anos, mas olhando para toda a eternidade, para Satanás, sabe que isso aqui é pouquinho tempo que falta para ele, tá certo? Então Satanás vem para perseguir a igreja. O que nós podemos ainda, do verso 7 até o verso 12, nós temos, recapitulando, a expulsão de Satanás dos céus como a figura do acusador, o nascimento, expiação e ascensão de Cristo ao trono, né? O verso de 10 em diante. E dos versos 13 a 17, nós vemos então, uma vez que Jesus é assunto ao céu para reinar e nós reinarmos com ele, já começa o reinado nesse sentido. Justamente nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro, está falando aqui de uma situação pós a obra redentiva de Jesus. Então Satanás se volta para lutar e pelejar contra os descendentes da mulher, ou seja, todos os verdadeiros crentes. Ele intenta de todas as formas, né? Mentiras, desilusões, desânimos, todos os ismos, né, da religião, as falsidades filosóficas, as falsas doutrinas, sinais, manifestações contrárias a Deus, ideologias políticas e muito mais. Ou seja, o diabo ele vem com tudo aquilo que ele pode para tentar destruir a igreja do Senhor Jesus. E aí, então, a partir do capítulo 3, vai mostrar quais são os elementos que Satanás vai usar para nos perseguir. E ele vai usar 3 aliados. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e a Babilônia. E aí então vai ser apresentado isso e ao mesmo tempo a vitória dos crentes sobre o dragão e os seus aliados. Sintetizando essa nossa primeira aula, a 4ª sessão paralela de Apocalipse então vai responder
quem são os inimigos da igreja e por que a igreja está sendo perseguida, e quais são os inimigos e as armas que eles usam para nos perseguir. Ok? Deixa eu ver aqui. Isso, semana que vem a gente começa então tratando aqui sobre os aliados do dragão. Vamos ver se tem alguma pergunta. Sei que é muita informação, irmãos. Vamos ver aqui. Pelo jeito, eu acho que só a Vera e a Valdívia, né, estão aqui com a gente. Mas vamos lá, Valdívia. Por que o cedro de ferro? Tem ligação com a história de Daniel? Primeiro, porque você tem uma ligação com o próprio texto de Apocalipse, né? Quando você pega aqui o texto de Apocalipse 2, 26 e 27, que está falando daqueles que vivem com Cristo, já tem uma relação aqui específica que se regeriam as nações com cetro de ferro. Então você tem um elemento no próprio Apocalipse mostrando que é Cristo e a sua igreja. Então não tem nenhuma ligação lá com a estátua de Daniel, porque lá é uma sequência, né, de impérios, e você tem uma cabeça de ouro, prata, bronze, ferro misturado com barro. Não tem nada a ver com o cetro, que aí o cetro é justamente esse objeto de poder. E você tem o Salmo, né? Vamos lá para o Salmo 2, que é um salmo também messiânico, que fala do ungido, do filho. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Salmo capítulo 2, que vai apontar a respeito do ungido que vai reinar sobre todas as coisas. Ele vai usar assim, ó. O reinado do ungido de Deus, né? Verso 9, falando do ungido. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos advertir, juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Então mostra que o reinado de Jesus é um reinado de graça para aqueles que obedecem a palavra, mas é um reinado duro, que vai aplicar juízo e justiça sobre todos aqueles que não obedecem. Então, desde o Salmo 2 e aqui Apocalipse capítulo 2, mostra então esse contexto de reino com cetro de ferro. Então o termo cetro de ferro aponta para o reino de Jesus. Tudo bem, Valdir? Vamos lá. O Renato tem mais uma dúvida. Minha dúvida é a mesma da Vera. Já encafei muito com isso. Também penso assim, que Satanás... o que Satanás estava fazendo lá no paraíso? Também penso que o texto correto seria que Satanás agiu como uma serpente e não incorporado uma serpente. Bom, tanto a Vera quanto o Renato, esse aqui não é o nosso objeto hoje de estudo, mas veja, aquilo que foi revelado nos pertence, aquilo que não foi revelado, Deuteronômio 29, 29, depois você lê lá, Deuteronômio 29, 29. Da mesma forma que Gênesis já apresenta a existência de um Deus soberano, criador sobre todas as coisas, ele apresenta o fato da existência de um inimigo, de Satanás, com seus demônios, durante o progresso da revelação, né? E a única coisa que nós sabemos pelas escrituras todas é que todas as coisas visam glorificar a Deus, né? Que o diabo ele não está em pé de igualdade com Deus, lutando contra Deus, mas ele é uma criatura que se rebelou, se revoltou e que está aqui, inclusive, para cumprir com os propósitos soberanos do Senhor. Vamos lá, Heloísa. Queria saber o que significa no verso 17, onde diz, e tem o testemunho de Jesus. O que seria ter o testemunho de Jesus? Ótima pergunta, Heloísa. Nós mencionamos rapidamente, né? Mas então vai lá. Irou-se o dragão contra a mulher. Mulher, como nós vimos, é a igreja. E foi pelejar com os restantes dos seus descendentes. Os descendentes da mulher são os crentes. Então, nós juntos somos igreja, ele vem perseguir a igreja. E nós individualmente somos esses restantes da descendência. E ele vai explicar quem que é esses descendentes. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vai lá para Atos.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, para a gente já finalizar, por causa do horário. Mas vamos lá, Atos capítulo 1, verso 8, vai dizer assim, o Heloísa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então aqui está falando dos crentes. E sereis minhas testemunhas. Quem está falando isso para os discípulos? Jesus. Então serão testemunhas de Jesus. Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, o Espírito Santo ele desce sobre os crentes no momento da conversão para que esses possam testemunhar a respeito de Jesus, como Salvador, como o Filho de Deus, no sentido não de ser inferior a Deus, mas o Deus encarnado e, consequentemente, aquele que veio nos resgatar e pagar o pecado. Então, o testemunho de Jesus são os crentes que pregam Jesus. É para diferenciar de todos os outros religiosos. Somente faz parte dos descendentes da igreja, dos descendentes da mulher, aqueles que guardam os meus mandamentos e testemunham de Jesus. Se você vai para João, por exemplo, quer ver? Vamos ver assim de cabeça a gente encontra aqui. Mas você vai para João, ele diz: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Por exemplo, João 15, 14. Vós sois meu amigo se fazeis o que eu vos mando. Você pegar aqui um pouco antes, João, deve ser 8, 10. Ele falando para os judeus aqui em João 8, né? Verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então as expressões de guardar os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, refere-se a um grupo específico. A um grupo que crê na palavra do Senhor, teme a Deus e obedece os seus mandamentos, e tem Jesus como a revelação final da salvação. Que tem o testemunho de Jesus, significa que tem o Espírito Santo para testemunhar a respeito de Jesus para o mundo. Tem o testemunho de Jesus, apresenta Jesus como, João vai referir no seu evangelho, como o Filho de Deus, o Cristo, e crendo no seu nome será salvo, ou seja, ter o testemunho de Jesus significa ter o Espírito Santo, pregar o nome de Jesus, apresentar Jesus como o próprio Deus, que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, apresentar Jesus como o nosso Salvador. E o mundo se levanta contra isso. O mundo quer, nós vamos ver que um dos aliados aqui tenta mudar a figura de Jesus para deixar um Jesus mais light. Né? Um Jesus que aceita todas as coisas. Que não vem com cetro de ferro, eles querem um cetro de silicone, nem de borracha não é um de silicone. E aí o foco é que aqueles que vivem guardando os mandamentos, que obedecem, que têm a Bíblia como palavra de Deus e que testemunha que Jesus é o próprio Deus encarnado, esses são os verdadeiros descendentes da igreja, os descendentes aqui da mulher, e que serão perseguidos por Satanás e pelos seus aliados. Espero ter te ajudado aqui. Ter o testemunho de Jesus, então indica que eu tenho a palavra dele, que eu obedeço a palavra dele, que eu recebi o Espírito Santo e que eu prego esse evangelho para todas as pessoas. Tá joia? Pessoal, eu sei que o início aqui, nós temos ainda mais 4 aulas, ou mais 3, né? Essa é a quarta com essa, tratando só dessa sessão, e aí a gente vai tentando aí eliminar as dúvidas. Fique à vontade para mandar aí a sua pergunta, tá certo? Para que Deus esteja tirando de fato todas as nossas dúvidas.
Eu vou colocar aqui, antes de orar, para encerrar, como eu havia prometido, o link aí de um estudo que aponta para aquele sinal que aconteceu no céu, né? Se você não viu o da mulher, aí dá uma pesquisadinha lá, né? Sobre a mulher vestida de sol, o sinal no céu. Vai ter vários vídeos sobre isso, nós já estudamos. E agora um sobre o dragão, tá? Esse, então, é o link aí que eu pus. Tá joia? Pastor, o senhor poderia falar sobre o Espírito Santo nesse período? Olha, o Espírito Santo ele está presente em todo período, é justamente o que nos possibilita testemunhar sobre Jesus e guardar os mandamentos, né? Então, você vê que desde a primeira sessão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ele é quem vai conduzir os verdadeiros crentes, primeiro, a suportar todas as perseguições, as lutas, e ao mesmo tempo fortalecer para se manterem arrependidos, fiéis, obedientes, pregando o Evangelho e testemunhando, guardando a respeito de Deus e testemunhando a respeito de Jesus.